Qual é melhor, Better Call Saul ou Breaking Bad? Passado um tempo do final de Better Call Saul, a gente pode assimilar melhor as ideias e finalmente analisar qual das duas séries é a melhor. Será que essa é uma discussão válida? A gente entende que, especialmente no mundo que a gente vive hoje em dia, de redes sociais, YouTube, né, e tudo mais, as pessoas gostam de comparar as coisas, dizer o que é melhor e o que é pior. Às vezes essas comparações não cabem e às vezes elas cabem. No caso de Breaking Bad e Better Call Saul, nós vamos analisar nesse vídeo primeiro as características que uma série sobrepõe à outra, o que uma série faz melhor que a outra, o que uma série complementa que a outra fez e tirar nossas conclusões. Então fica comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo tá cheio de conteúdo de Breaking Bad e Better Call Saul. Nós vamos analisar de maneira geral as duas séries aqui e deduzir qual das duas vale mais a pena, se é que uma das duas precisa valer mais a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais vídeos, deixe o seu like para eu saber que você gosta do universo Breaking Bad / Better Call Saul / El Camino, e bora começar o vídeo. Essa análise, ou melhor, comparação, vai ser dividida em história, personagens, aspectos técnicos e conclusão, ou seja, várias coisas a serem levadas em consideração. No âmbito da história, que é o primeiro ponto principal a ser destacado aqui, nós temos uma história de um professor de química com a vida completamente ferrada, que precisa entrar no mundo das drogas para fazer dinheiro, precisa deixar dinheiro para sua família. Ele se envolve com o ex-aluno Jesse, e aí todo mundo já sabe da história. No Better Call Saul, nós temos a história do advogado Saul, que a gente conhece em Breaking Bad, e vemos como Jimmy McGill se tornou Saul e tudo o que envolvia ele naquele universo dele, no seu pequeno universo, que aos poucos foi se mesclando com o universo dos cartéis, da violência e tudo mais. Ambas as séries têm histórias fortíssimas, muito bem trabalhadas e desenvolvidas. O que eu acho fantástico nesse universo criado pelo Vince Gilligan e o Peter Gould é que as duas histórias são completamente diferentes ao mesmo tempo em que se complementam. Em Breaking Bad nós temos uma história mais tensa, um pouco mais intensa também, que várias vezes vai tirar o seu fôlego, você vai entrar naquela situação aos poucos, assim como o Walter entra, e vai ser difícil achar uma saída, uma escapatória, e as coisas só vão ficando mais complicadas e mais perigosas. É uma história que te leva ao desespero em vários momentos, e em muitos momentos você não faz ideia de como os personagens vão sair daquela situação. No âmbito da história, Breaking Bad é uma série que só vai melhorando. Ela começa muito bem na primeira temporada, porém ela melhora na segunda, melhora ainda mais na terceira, ainda mais na quarta, e a quinta e última temporada, que é dividida em duas partes, assim como Better Call Saul, só que no caso Better Call Saul são 6 temporadas, Breaking Bad chega no seu ápice. É uma série que constantemente só melhora. A segunda temporada é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda, e assim vai até o final da série. Ok, uma história que só cresce e que só melhora, isso é muito raro. Agora, no quesito Better Call Saul, a série tem um escopo, por incrível que pareça, maior, mas ela parece uma série menor e é mais detalhada. Breaking Bad, ela gira muito em torno do Walt, do Jesse, do Hank, dos personagens principais, e cada um tem o seu pequeno universo. Só que esses universos estão todos conectados. O universo do Walt está ligado com o do Jesse, que se liga com o do Hank, consequentemente é aquela briga de gato e rato, e aí se envolvem com os cartéis, com o Tuco, com o Gus, com os nazistas no final. Em Better Call Saul, o escopo, por incrível que pareça, é maior, porque envolve mais universos que não se misturam. Então você tem a trama do Nacho, que é uma coisa ali no começo com o Tuco, que por incrível que pareça se conecta ali com o Sol no comecinho da série, né, na primeira temporada, mas o núcleo do Sol é completamente à parte disso, é um núcleo de advocacia. Se envolve com o da Kim e do Howard, por exemplo, isso sim, e do Chuck, o irmão dele. Depois temos o núcleo do Gus, que é outra coisa, que aí tudo bem, se envolve com o do Nath e vai aos poucos mesclando as coisas, mas começa como o seu próprio universo. E também o do Mike, que começa a série trabalhando na cancela ali do prédio dos advogados. Então todos têm o seu universo à parte, que não se misturam no começo da série. Então isso dá uma sensação de que a série ela é maior no quesito não grandiosidade, mas maior no escopo que ela abrange. São mais personagens com os seus universos diferentes. E aos poucos, esses 5 universos mais ou menos, eles vão se conectando, se misturando, até que na temporada final, o universo do Sol finalmente se mistura de vez com o universo do cartel, com o Lalo e tudo mais, né? Isso começa um pouco nas temporadas anteriores, vai aos poucos mesclando, mas entra num ponto que não tem mais separação de um núcleo com o outro. Ao ponto que temos o Howard no episódio 7 dessa temporada final, não vou dar mais detalhes sobre o que acontece, caso alguém não tenha assistido, mas se mescla de vez com o universo do cartel. Tem uma diferença que Breaking Bad não tem, e isso não é necessariamente uma melhora ou piora, é apenas uma constatação de como os roteiristas Peter Gould, Vince Gilligan, os criadores e a equipe inteira souberam levar primeiro Breaking Bad de um ponto inicial a um ponto de ápice espetacular e souberam conduzir Better Call Saul de um começo extremamente bem organizado e muito melhor do que as pessoas se lembram, a outro ápice também inacreditável, mas de maneira diferente ao ápice de Breaking
Breaking Bad. Não é tão intenso na ação, é intenso em outras maneiras. Se parar pra pensar, é uma curiosidade interessante, porque a série parece muito menor do que Breaking Bad. Ela não é menor, ela só é menos épica. Ela é mais detalhada e ela abrange mais personagens, o que é incrível se parar pra pensar. Já em Better Call Saul, a progressão das temporadas talvez seja um pouco diferente do que Breaking Bad. Eu pessoalmente acredito que a primeira temporada de Better Call Saul é incrível, uma excelente introdução muito bem organizada. A segunda não necessariamente é tão melhor que a primeira, eu acho que ela é no mesmo nível, talvez um pouquinho inferior, por ela repetir um pouco demais a trama com o Chuck, entre o Jimmy e o Chuck. Não é ruim, mas é um pouco repetitivo em relação à primeira. A terceira é onde Better Call Saul se consagra como uma grande série. Talvez seja o ápice da série, é difícil de dizer. A quarta temporada é incrível também, a quinta talvez também seja melhor, de acordo com muita gente. Eu, particularmente, tenho dificuldade de dizer qual que eu gosto mais, se é a quinta, se é a sexta, se é a terceira. Mas é mais difícil de comparar com Breaking Bad no quesito progressão como evolução. Breaking Bad e Better Call Saul, ambas as séries só evoluem. Mas talvez a evolução temporada a temporada seja mais visível em Breaking Bad devido ao fato da história ficar mais intensa e você não querer parar de assistir a momento nenhum. Better Call Saul depende muito não só da história bem contada, mas do desenvolvimento de personagem. Falando em personagem, vamos falar sobre os personagens. Outro quesito aqui desse vídeo. No Breaking Bad nós temos o Walter e o Jesse como os dois protagonistas, o Walter principalmente, mas o Jesse como seu sidekick ali, e os outros personagens, Mike, Saul, Gus, que também estão aqui em Better Call Saul. Em Better Call Saul, o protagonista é o Saul e a sua coadjuvante, digamos assim, o seu sidekick é a Kim. É muito difícil de dizer quem é o melhor personagem do universo Breaking Bad. A gente gosta muito do personagem do Walter pelo desenvolvimento e como ele muda do começo até o fim da série. A evolução do personagem é nítida. O Jesse também passa por muita coisa, ele passa por muitos traumas, aquele personagem que você sente muita pena. O Gus é um vilão extraordinário. É difícil dizer que ele não é o melhor vilão desse universo, porque ele é tão icônico, ele tá nas duas séries por tanto tempo. O Mike é um personagem que em Better Call Saul cresce muito, porque a gente vê o passado dele, especialmente a questão história do filho dele e tudo, a gente vê mais dele com a netinha. E embora ele seja mestre em resolver problemas, Better Call Saul dá pro Mike uma profundidade muito maior. O Nacho e a Kim são dois personagens originais de Better Call Saul e são grandes destaques. O Nacho é um grande personagem que ao longo das temporadas ele começa como um capanga do Tuco e ganha o seu espaço na série, se tornando um dos protagonistas e aquele que a gente torce muito pra sair dessa situação. Ele lembra muito o Jesse do Breaking Bad, inclusive o paralelo que a gente tem aqui é a relação do Mike com o Nacho e do Mike com o Jesse. Better Call Saul e a relação do Mike com o Nacho incrementa, melhora ainda mais, dá mais peso à relação do Mike com o Jesse. Better Call Saul, ela faz o que todo spin-off deveria fazer. Ela tanto dá mais peso à sua própria história, fazendo conexões com Breaking Bad, porque você pensa, então faz sentido ele ter aquela relação com o Jesse. Como ao mesmo tempo também melhora Breaking Bad por dar esse backstory, esse background pro personagem, pra relação deles. Então é meio que uma relação de ganho e ganho, sabe? Os dois lados saem ganhando com isso. O Saul é um excelente protagonista. O Jimmy /Saul /Ginny lá no futuro. A gente vê o passado, o presente e o futuro desse cara nessa série. O Saul, ele é aquele cara por trás das cortinas. Apesar de ser o showman, o cara que gosta de aparecer, o que ele faz é criar. O que ele faz é criar o Frankenstein, que é o Heisenberg, né? O Walter White se envolve nesse mundo dos criminosos sozinho. Mas é o Saul que potencializa, é como se fosse o agente, quem tá vendendo a imagem dele pra esse mundo, dando contatos pra ele, inclusive do Gus. Ao mesmo tempo em que, se não fosse Breaking Bad, o Saul apenas como personagem ali, sem a gente saber onde ele iria chegar, talvez não tivesse tanta graça. Porque a graça de Better Call Saul em relação ao seu protagonista é a gente acompanhar essa evolução e ficar toda hora pensando como é que ele vai chegar lá. Você assistir Better Call Saul sem ter visto Breaking Bad antes não é tão interessante assim. Pra gente passar pro próximo assunto, antes de fechar com os personagens, eu vou falar um pouco da Kim, que pra mim a Kim é a melhor personagem de Better Call Saul. Assim como o Walt em muitos momentos dependeu do Jesse pra sair vivo de certas situações e pra se tornar tudo o que foi, até pra ter alguém puxando ele às vezes e alguém que ele se importa, tem a mesma coisa, a mesma relação do Saul com a Kim. É diferente, porque nesse caso eles são também parceiros como são o Walt e o Jesse, mas não é uma relação abusiva, como é do Walt com o Jesse, que é uma relação abusiva. No caso do Saul, do Jimmy, com a Kim, é uma relação tóxica. É uma relação onde ambos são personagens que gostam de estar um com o outro, mas em nenhum momento deveriam estar um com o outro, porque um acaba puxando o outro pra um lado que não é bom pro seu futuro, pra si como pessoa. Embora a gente goste de ver os dois juntos, é prazeroso ver os dois juntos, é um casal que funciona. E a personagem da Kim passa por uma evolução de personagem que se corrompe. Ela sempre teve esse potencial, o Saul explora um pouco disso, é o que ele faz, ele muda as pessoas, ele potencializa algo que tem dentro das pessoas, o pior que elas têm a oferecer. Aspectos técnicos da série. Obviamente falar de fotografia é chover no molhado com Breaking Bad e Better Call Saul. Ambas as séries usam a fotografia para contar histórias. Em
Better Call Saul nós temos planos mais íntimos que mostram o estado de espírito dos personagens. Tem certos momentos que eu acho Breaking Bad mais bonita visualmente, mas é claro que com a evolução da tecnologia, Better Call Saul acaba sendo mais bonita de se olhar em alguns momentos. No quesito roteiro, ambas as séries são invejáveis, qualquer série da televisão teria inveja do roteiro das duas séries, porque em Breaking Bad a história muda os personagens, em Better Call Saul os personagens mudam a história. Fez sentido isso? E como eu disse, comparando os universos que cercam uma série e outra, particularmente eu acho que é mais difícil, e isso não necessariamente torna uma série melhor que a outra, mas eu acho que é mais difícil fazer Better Call Saul do que fazer Breaking Bad, por se tratar de uma série que carrega a responsabilidade de ser a sucessora, prequel no caso, mas sucessora de Breaking Bad, ter que dar um desenvolvimento maior e uma importância para esses personagens que eles já tinham em Breaking Bad, e a série faz isso com maestria. A série aprofunda nesses personagens de maneira que Breaking Bad não conseguiu aprofundar, não por não conseguir de fato, mas por não ter tempo para isso, porque a história corre solto o tempo todo, o que torna Breaking Bad Breaking Bad. É uma história intensa que vai te prendendo momento a momento. Better Call Saul não te prende necessariamente pela intensidade da história, mas pelos personagens. Lembrando que também temos El Camino nesse universo, que dá uma conclusão à história do Jesse. Uma conclusão muito boa e bem-vinda também. Sinceramente, é muito difícil de comparar as duas séries, como eu disse, e eu não acho que há essa necessidade. Elas se complementam. Falar que uma não existiria sem a outra, eu sei que é uma coisa óbvia, mas você vendo como as coisas se complementam, os personagens se complementam, as histórias se encaixam, é difícil ficar comparando por causa disso. Na minha visão, é até desnecessário a gente fazer essa comparação, embora eu entenda que a gente gosta de fazer isso. Eu prefiro simplesmente tratar as duas como séries iguais e perfeitas. Eu acho que Breaking Bad é uma série mais intensa, que vai te deixar com o coração na mão e, consequentemente, vai te fazer querer maratonar mais vezes. Eu me vejo maratonando Breaking Bad mais vezes do que Better Call Saul, o que não quer dizer que Better Call Saul seja inferior. É uma série que tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio estudo de personagens e dentro das suas características ela é perfeita. E na minha visão, são duas das melhores séries da história da televisão. Eu não consigo mais dizer que apenas Breaking Bad é uma das melhores séries. Better Call Saul também é, e isso não é nem um pouco de exagero. As duas séries têm uma história redondinha, perfeita, e se complementam. E você concorda comigo? Eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Eu quero saber qual série você acha a melhor, se é que tem alguma melhor, qual você gosta mais. Dê a sua opinião pessoal aí pra gente debater nos comentários. Deixe o seu like no vídeo pra eu saber que você aprovou esse tipo de conteúdo e que você quer mais. Dê sugestões também do que você quer que eu fale aqui sobre esse universo ou sobre outras séries também. Sugestões de vocês são sempre bem-vindas e eu levo em consideração, tanto que esse foi um vídeo pedido por vocês. Eu conto com a avaliação positiva de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo do canal, pessoal. Falou!